Hoje, a gente vai mergulhar num verdadeiro clássico, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. E olha, esse livro é muito mais que só uma inspiração, viu? Ele é praticamente um guia, um manual prático para a gente resolver os problemas do dia a dia. Vamos desvendar juntos os princípios fundamentais dele. Pensa só, esse livro foi publicado lá em 1952 e virou um fenômeno. Ele simplesmente moldou o jeito que milhões de pessoas no mundo todo enxergam o sucesso e a felicidade. Então, bora entender quais são as ideias centrais que fizeram ele se tornar tão influente e atual até hoje. Essa é a promessa que o livro faz logo de cara. E não é pouca coisa, né? A ideia não é só dar um empurrãozinho, mas sim criar uma expectativa real de que, se a gente aplicar os ensinamentos, a mudança acontece de verdade. Mas antes de construir qualquer coisa, o livro primeiro nos força a encarar o que mais nos impede de avançar, que é a tal da autossabotagem, aquela dúvida que fica minando todo o nosso potencial. E o Peale dá um nome para isso, complexo de inferioridade. É esse o principal obstáculo, é a raiz da infelicidade, do fracasso, aquela sensação constante de que a gente não dá conta, sabe? De que não tem o que é preciso para encarar a vida. Tá, mas de onde é que vem essa voz interna que fica dizendo eu não consigo? O livro nos convida a ir fundo, a investigar as raízes desses sentimentos. E é isso que torna essa abordagem tão poderosa. E olha que interessante. O Peale mostra que esse complexo de inferioridade quase sempre nasce lá na infância em experiências bem específicas. Ele mesmo conta a história dele, de como sofria por ser um filho de pastor super magrinho. Isso mostra como essas marquinhas da infância podem moldar a nossa autoimagem por anos e anos. Certo. Então, como é que a gente supera essa barreira? A solução que o livro apresenta é, na verdade, uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva que coloca a nossa mente no controle da situação. Essa citação, que está super destacada no livro, é a base de tudo. A ideia é simples e genial. A forma como a gente interpreta um acontecimento é muito mais poderosa do que o acontecimento em si. Para a gente entender isso na prática, tem um exemplo ótimo. Um homem de 52 anos procurou Peale se sentindo completamente acabado, achando que tinha perdido tudo. Só que, quando Peale fez ele listar tudo que ele ainda tinha na vida, a perspectiva dele mudou da água para o vinho. Os fatos externos eram os mesmos, mas a atitude interna mudou. E foi isso que deu a ele a força para recomeçar. Ok, a filosofia a gente entendeu. Mas e na prática? Como é que se aplica isso no dia a dia? Bom, o livro oferece um verdadeiro kit de ferramentas, com técnicas bem práticas para a gente reprogramar nossa mente. O Peale mostra esses dois estados mentais. De um lado, a cabeça cheia, que é o nosso estado padrão de ansiedade, sabe? Preocupação, medo, ressentimento. Isso só gasta nossa energia. Do outro lado, o objetivo, a paz de espírito, que a gente alcance esvaziando a mente do que é ruim e preenchendo, de propósito, com pensamentos de paz. E tem uma história bem simples no livro, mas muito poderosa sobre como essa mudança pode acontecer. É a história de um vendedor que passava o dia todo dirigindo, mergulhado em pessimismo e medo do futuro. A solução dele foi genial de tão simples. Ele pegou e colou uns cartõezinhos com versículos bíblicos no painel do carro. Então, em vez de deixar a mente vagar pela negatividade, a cada olhada para o painel, ele alimentava a mente ativamente com mensagens de coragem, de fé, uma sacada incrível. E o ponto principal é esse aqui. A prática consciente de trocar um pensamento negativo por um positivo gerou uma transformação gigante. Não só no estado de espírito dele, mas também no sucesso profissional. Os resultados dele melhoraram muito. O livro também apresenta essa fórmula poderosa em 3 passos. Primeiro, a oração, que aqui funciona como uma forma de clareza, de definir bem o que se quer. Depois, a imaginação, que é visualizar o sucesso com todos os detalhes. E, por fim, a realização, que é quando a crença vira ação. É um ciclo de fé e movimento que se retroalimenta. E o livro ainda resume essas ideias em regras bem práticas. Por exemplo, a ideia de não só pensar em algo positivo, mas de falar em voz alta para anular um pensamento negativo. Ou a técnica de diminuir os obstáculos na imaginação antes que eles pareçam gigantes, sabe? É um verdadeiro treino mental para construir uma confiança que não se abala fácil. E para a gente fechar, como é que todas essas práticas, mentais e espirituais, se conectam com aquela promessa de ter mais vitalidade? De onde vem essa energia? A tese do livro é que o que mais cansa a gente não é o trabalho físico, mas sim a bagunça emocional. Medo, raiva, culpa, são esses os verdadeiros ladrões de energia que nos deixam exaustos no fim do dia.
Esse versículo, que foi usado por um jogador de beisebol num dia de jogo com um calor absurdo, ilustra bem essa ideia, a de que é possível se conectar a uma fonte de energia maior, que não se esgota, mesmo quando o corpo já está no limite. A vida moderna, como diz o Pio, impõe um ritmo maluco que acaba com a nossa energia. A solução que ele propõe é o que ele chama de viver ritmado. É a prática de sincronizar nosso passo com um ritmo mais calmo, mais sustentável, como o da própria natureza. É uma forma de não desperdiçar nossa energia com agitação desnecessária. E a gente termina com essa provocação. O livro desafia aquela ideia de que somos vítimas dos nossos pensamentos. Na verdade, ele propõe que temos o poder de escolher o que ocupa a nossa mente. E essa escolha, no fim das contas, é o que determina a qualidade da nossa vida.